como nós escolhemos eventualmente as provas quando reencarnamos, quando voltamos à carne para uma nova existência, né? História, um homem que ajudou a consolidar a doutrina espírita na continuidade da codificação realizada por Allan Kardec, né? Então, 175 anos do seu nascimento, né? Algo bem significativo. Ele que teve uma vida profícua, né? Nascendo em 1846 e desencarnando no século passado, em 1927, né? Denis, de uma família humilde, né, que nasceu, então, a 1º de janeiro de 1846, uma aldeia francesa, né, próximo de Tours, na França, uma aldeia chamada Forbes, e que, desde cedo, ela conheceu a necessidade, ele passou por trabalhos pesados, trabalhos manuais, e que deu seus primeiros passos através dos amigos invisíveis que o auxiliaram na superação desses desafios, né? Ele, desde muito jovem, participava da juventude, mas em vez das brincadeiras comuns da época, mais frívolas, né, ele procurava se instruir, e com pensamento intelectual, racional, já possivelmente trabalhado em encarnações anteriores, ele procurava se instruir o mais possível, né? Lia essas obras sérias que conseguia, com esforço próprio, ou então com essa atividade ele foi desenvolvendo a sua inteligência, né? Se tornou autodidata, sério e competente, né? E no trabalho manual, por esse esforço intelectual, ele já com 18 anos, ele se tornou representante comercial de uma empresa, onde ele trabalhava e viajava, né? E essa situação fez com que ele tivesse inúmeros contatos, né? Ele gostava de música, assistia ópera, concertos, procurava dedilhar, e ao piano ele também executava algumas áreas, né? Ele tinha uma vida regrada, né? Como era muito comum ainda na época, ele não fumava, era vegetariano, e não fazia uso de bebidas fermentadas ou alcoólicos, né? E era um hábito dele, né, muito valorizado à época, né, e hoje ainda que devemos considerar, o interesse nos livros. Então ele procurava as livrarias e via os títulos ali anunciados, e não foi por acaso, eu tenho certeza disso, que com 18 anos ele foi despertado para uma obra que tinha um título inusitado, né? E esse livro não era nada mais do que, nada menos do que o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Ele tinha um recurso, sempre fazia um esforço para investir na educação e buscar alimentar a seu sede de conhecimento. Ele comprou, foi para o seu lar, começou a ler, né, com muita avidez, e logo na sequência que ele entendeu e descortinou a profundidade da doutrina espírita, o Leon Denis disse o seguinte, que em O Livro dos Espíritos ele encontrou a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A sua convicção, ou a minha convicção, disse ele, se tornou firme, e a teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Isso é muito significativo, e eu até confesso para ti, Jefferson, que eu tenho uma empatia com essa narrativa de Leon Denis. Eu também, pessoalmente, tive formação católica, né, foi muito bom, conheci o Evangelho do Cristo através da Bíblia, através do catecismo que participamos até um determinado momento da juventude, mas chegou um determinado momento também que, principalmente as questões, né, do problema do ser, do destino e da dor, das aparentes desigualdades, né, que existiam na vida e que eu já percebia, isso me dava uma certa inquietude, fazia com que não tivesse essa complementação, como certamente Leon Denis nas suas reflexões filosóficas tinha. E também, quando conheci a doutrina espírita, tive uma percepção semelhante dessa, né? E é muito interessante, porque ele, com certeza,
ele deve ter chego na obra espírita, entre tantas outras questões que ajudaram a fazer com que ele fizesse esta constatação, ele tenha chegado lá no capítulo, deixa eu só revisar aqui, que perdi a anotação, no capítulo 6º da segunda parte do Livro dos Espíritos, aonde trata da vida espírita, e a partir do item 258, trata essa questão fundamental, né? Qual é o nosso objetivo da vida? Por que nós sofremos? O que acontece, né? Como nós escolhemos, eventualmente, as provas, quando reencarnamos, quando voltamos à carne para uma nova existência, né? E a questão que Kardec propõe para a nossa reflexão, que quando o espírito imortal, que está na erraticidade, se propõe a retornar, ou é convidado, ou tem a oportunidade de uma nova encarnação para o seu progresso, para a sua evolução, Kardec pergunta se não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo. E a resposta, né, que eu tenho certeza que Leon Denis deve ter olhado com muita atenção, é que nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela outra, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim os caminhos do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Né? Demais, cumpre-se, distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou esse Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, a gente vê com muita importância essas questões que na doutrina espírita fizeram com que a mente, né, ávida por conhecimento e para encontrar essas respostas, levaram o Leon Denis, né, a produzir diversas obras, né, e tivemos então a oportunidade de receber uma obra que marcou, e que certamente marca a trajetória de qualquer estudante, de qualquer simpatizante, principalmente dos espíritas, que conseguem ler, então, essa obra que a Federação Espírita edita entre as 8 obras desde 1919. Esse ainda é uma capa antiga, né? A capa atual é aquela que o Jefferson nos colocou ali, e nesse o problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis tem uma oportunidade de discorrer sobre o capítulo mais longo, que é exatamente essa segunda parte, quando ele aborda a questão do problema do destino, né? Ele começa, Jefferson e amigos, a discutir sobre as vidas sucessivas, né? Sobre o que acontece com a alma, né? E vai chegando, então, no entendimento da reencarnação e das suas leis, e vai discutindo esses aspectos do progresso através da palingenesia, das reencarnações, até que no item 19 desse capítulo, ele aborda especificamente a lei dos destinos. Leon Denis tem a oportunidade de nos trazer com muita clareza que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, né, entre uma encarnação e outra, lembrando que fomos criados simples em ignorância, conforme Nolo diz, os espíritos da codificação através da doutrina espírita, mas que, tendo que atender a um determinismo divino de evolução, de progredir, desta simplicidade para a perfectibilidade possível, temos a livre determinação individual, o livre-arbítrio, quer dizer, a oportunidade de escolher no momento adequado como, onde vamos atender a esse chamado, né? Relembrando aquela simplicidade desse entendimento da lei em que Jesus nos
já havia alertado que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nesse sentido, esse conhecimento universal que transcende ao processo de evolução humana, nós vamos colher lá, por exemplo, num outro benfeitor da humanidade e outro espírito iluminado que traz a sua contribuição, principalmente através da pacificação. Mahatma Gandhi, ele diz que nos sugere que sempre tenhamos bons pensamentos, porque os nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. E que tenhamos sempre boas palavras, porque as nossas palavras se transformam em ações. Que tenhamos sempre boas ações, porque as nossas ações se transformam em hábitos. Que procuremos ter bons hábitos, porque os hábitos transformam-se nos nossos valores. E na medida em que nós, então, solidificamos bons valores, os nossos valores se transformam nos nossos destinos. Então, essa alma que reencarna na condição humana, conforme Leon Denis nos explica com muita propriedade nesse capítulo 2, que traz consigo a herança das vidas anteriores, seja ela boa, as boas sementes lançadas, ou seja ainda aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que se considera como mal ou como herança má do nosso passado. Nós renascemos, como sabemos, no estágio de crianças infantis e reaparecemos então na face da Terra para representar um novo ato no drama, né, das nossas vidas, buscando resgatar as dívidas que nós contraímos e conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e acelerar a nossa marcha para frente. Leon Denis, com muita propriedade, nos explica que esta lei dos renascimentos vai explicar completamente o princípio da imortalidade do espírito, que a evolução do ser indica um plano, um caminho e um fim, esse fim da perfectibilidade possível, de gravitarmos para Deus, consoante a questão 1009 que nós temos lá em O Livro dos Espíritos. Esse fim, que é a perfeição, não pode se realizar numa única existência, por mais longa que seja. Leon Denis viveu 82 anos, teve uma existência muito profícua, uma conquista espiritual e deixando-nos um legado, assim como Kardec e tantos outros missionários, e pessoas que talvez não tenham esse nome, mas que têm uma vida digna, que se esforçam no dia a dia para separar as sementes e lançar adequadamente para semear o bom ânimo, para semear o trabalho ético, a responsabilidade, e que às vezes anonimamente deixam, como diz também o espírito Joana de Ângeles, um caminho marcado por pegadas luminosas, que são o nosso legado, que são aquelas boas lembranças que a família tem para lembrar com saudade, mas uma saudade serena, tranquila, de que valeu a pena conviver, de que aprendemos, de que choramos, mas do que vivemos e superamos-nos, de que dia a dia, ano a ano, nos tornamos melhor. Aprendemos a ser benevolentes, indulgentes, a perdoar as nossas intenções, as nossas ofensas, desenvolvemos a empatia e entendemos que o outro deseja ser feliz assim como nós. Então nós devemos ver, e Leon Denis enfatiza isso, na pluralidade das vidas da alma, uma condição necessária para a educação dos seus progressos. Somente conseguimos entender Deus justo, bom, misericordioso, quando entendemos a pluralidade das vidas. E essa destinação de voltarmos seguidamente a esta escola divina em papéis, vivenciando oportunidades diferenciadas, quer no campo, no gênero masculino, feminino, trazendo talentos adormecidos que despertam, tendo a oportunidade de aflorarem também os desafios, as fragilidades, as sombras que precisam ser iluminadas pela luz da consciência, das leis imortais, fazendo com que este ser, então, se torne cada vez mais um ser iluminado. Leon Denis nos diz textualmente que
o universo é regido pela lei da evolução. E a 7ª lei, que está lá no capítulo 8º, da 3ª parte do Livro dos Espíritos, né, é o que nós entendemos como progresso. E nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma e em nossa consciência, estamos para sempre submetidos a essa lei, né, a lei do progresso. Hoje não se pode desconhecer essa força, essa lei soberana, que conduz a alma e as suas obras através do infinito, do tempo e do espaço, a um fim cada vez mais elevado. Tá? Cada dia nos tornamos melhores do que era ontem. Né? André Luiz nos fala, inclusive, se em 3 anos nós não estivermos melhor, não estivermos fluindo pelo rio da vida e nos gravitando para Deus, e não só dizendo Senhor, Senhor, mas fazendo a vontade de meu Pai, que está expressa através das leis universais, as leis morais, as leis, inclusive, que regem a matéria e que devemos cumprir adequadamente, assim como também aperfeiçoamos e devemos sustentar e dar a nossa contribuição para que as leis da sociedade cada vez mais se aperfeiçoem, levando a uma vida mais justa, mais equilibrada e mais feliz. Então, essa lei não é realizável, ela não acontece se não for pelo nosso esforço. Então, a reencarnação, Leon Denis nos diz que ela é afirmada pelas vozes do além-túmulo, dos benfeitores amigos, dos espíritos que vieram dar a sua contribuição e que levaram, por exemplo, Allan Kardec nos apresentar, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, em que ele identificava a situação de cada espírito, de como ele está hoje na erraticidade ou na dimensão espiritual, e procurava interrogar e identificar como ele viveu, fazendo uma relação direta. Ele viveu bem, ele está bem hoje, ele se equivocou e os aspectos que negligenciou no cumprimento da lei faz com que hoje ele tenha aflições, ele tenha débitos, ele tenha que esforçar-se para fazer um processo de arrependimento, de conscientização e se preparar para a reparação que necessariamente vai necessitar uma nova reencarnação. Então, é a única forma racional, a reencarnação, pela qual você pode admitir esta reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, nos diz Leon Denis, sem a reencarnação, nós não vemos uma sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governa o universo com justiça. É muito comum, diante de, às vezes, de uma situação dramática, em que as pessoas buscam justiça e às vezes dizem assim, ele até pode ter escapado da justiça humana, que tem as suas fragilidades, mas da justiça divina ele não escapa. Deus está vendo. Na verdade, a lei de Deus ela é autoaplicativa. Somos nós que semeamos livremente, mas temos um destino, né, necessário de colher aquilo que nós semeamos. Então, a lei dos renascimentos, Jefferson e meus amigos, explica completamente esse princípio da imortalidade. Né? Então, desde a hora em que nós caímos na matéria, qual foi o caminho que nós seguimos para remontar até o ponto atual da nossa existência? Quer dizer, se há alguma aflição que eu estou passando hoje tem razão em algum momento que eu me equivoquei nesta encarnação, perfeito, eu identifico, se eu ainda estou a par de me reconciliar com o meu adversário ou reparar aquela falta, o cristão que entende esse compromisso perante a lei, que quer, né, como diz Kardec, transformar-se a cada dia, fazer esforços para domar as suas más inclinações, ele vai procurar se reajustar segundo esse princípio de ética, de moralidade, consubstanciado no Evangelho do Cristo. E se nós não identificamos, é justo, é necessário, é oportuno aquilo que estamos passando, inclusive aquela dor, porque às vezes esta experiência que estamos vivenciando tem causa em uma vida passada, e somente agora estamos em condições de reparação. Ou pode ser também, não necessariamente uma expiação, mas uma prova, uma oportunidade de verificar, né,
na prática, a vivência daqueles conhecimentos que às vezes é muito fácil eu falar, é muito fácil eu pregar, é muito fácil eu me sensibilizar com a leitura ou com uma fala, mas a vivência que mexe com as emoções, que aflora as nossas sombras, que permite as influências da psicosfera e das nossas companhias espirituais, permite que muitas vezes nós entremos em contato com o meu eu profundo, com aquilo que realmente eu sou, e que normalmente ainda traz sombras que nós desconhecemos e que precisam, como disse Jesus, surgirem através de escândalos, às vezes pequenos ou grandes, individuais ou que se expressem para a coletividade, na interdependência, para que eu me dê conta e paute a minha conduta e remonte para que eu possa vencer as aflições do mundo como Jesus venceu, sempre como o ônibus. Então, tal como a semente, nos diz Leon Denis, a alma contém nesse estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros, que está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência. E a alma é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo, né? Tudo do conhecimento das leis da vida. A posse do necessário é aquilo que vai nos dar felicidade do ponto de vista material. A questão 922 do Livro dos Espíritos nos diz isso. Mas, sobretudo, no esforço, no exame que nós poderíamos fazer ao final de cada dia e que fazemos com mais propriedade naquele filme que passa e que é relatado por alguns que tiveram experiência de quase morte ao longo de ao final de uma existência, eu passo por um crivo para ver, né, na balança da minha existência, o que eu fiz de bem e o que eu não fiz, para que, numa vida que Leon Denis diz ainda é curta e que está longe da nossa perfeição. Por isso, ele afirma e confirma o que os benfeitores e os espíritos que Kardec escolheu as suas falas para colocar na codificação, de que nós não conseguimos essa evolução numa única existência. É claro que tem encarnações que são paradigmáticas. Eu posso, e há relatos de espíritos que, às vezes, em uma encarnação, conseguem um progresso que, na média geral, poderia demorar 3, 4 encarnações. E também alguns desperdiçam uma encarnação que tinha tantas possibilidades, que foi um programa organizado com desvelo, que inclusive nos programamos, inclusive nos preparamos, mas que, como o espírito que olha do alto do monte a caminho que tem que participar do vale, quando ele adentra do vale, às vezes a sua consciência obscurece. Por isso, pouco a pouco, nos diz Leon Denis, a alma se eleva e conforme ela vai subindo, nela você vai acumulando uma soma crescente de saber e virtude. E ela sente-se mais estreitamente ligada ao seu semelhante, amar ao próximo como a si mesmo. Comunica-se mais intimamente com o seu meio social e planetário. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esses grifos, essas inserções, é a relação da fala de Denis com a doutrina espírita e com o Evangelho do Cristo. Denis diz que nós, elevando-se, né, o espírito, cada vez mais, ele não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Veja só. Então, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e de liberdade, livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas. Faz-se, assim, cada alma, cada homem, cada mulher, cada espírito encarnado, o arquiteto do seu destino. O seu adiantamento ou o seu atraso é obra sua. Nenhuma fatalidade, Leon Denis nos afirma, vai nos oprimir, salvo aquelas dos nossos próprios atos que voltam para nós, cujas consequências nos recaem sobre nós. Mas não pode se desenvolver e medrar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Então, somos convidados a emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por nossos próprios méritos e esforços.
somos convidados a conquistar o futuro hora a hora, a ir nos libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco das nossas limitações, ajudando-nos, aos nossos semelhantes, a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Tal é o papel atribuído a cada alma. Observemos também que este esforço de elevar-se à humanidade, ele é coletivo. Quando alguém se eleva, se melhora, toda a humanidade, em média, se melhora um pouquinho. Quando alguém cai, longe de escândalo e de apontarmos o dedo, às vezes para justificar a nossa própria negligência com o esforço que temos que fazer dia a dia para nos melhorar, nós todos coletivamente caímos um pouco. Então não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência, uma vontade livre. A mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades, dos anos, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Veja só que frase forte que Leon Denis fez. Vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho de percorrer. Este caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas para guiar-me na estrada infinita, eu tenho um guia seguro, a compreensão da lei de Deus, da lei da vida, que temos na primeira revelação com Moisés, no Decálogo, com Jesus, com a vivência da lei de amor e com o Consolador prometido, com o Espiritismo, com as leis morais que nós trazemos com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para me guiarmos com essas ferramentas, na estrada infinita, nós temos um guia seguro, né? E esse progresso que vai ser pela vivência da lei de amor que rege todas as coisas. Por isso, Leon Denis diz que eu aprendi a conhecer-me, a crer em mim e a crer em Deus. E Leon Denis tem a oportunidade também de resumir que da lei da ascensão, bem entendida, deriva a explicação de todos os problemas do ser, a evolução da alma, que recebe primeiramente pela transmissão atávica todas as suas qualidades ancestrais, depois as desenvolve por sua ação própria, para lhe acrescentar novas qualidades, a liberdade relativa do ser relativo ao ser absoluto, a formação lenta da consciência humana através dos séculos e seus desenvolvimentos sucessivos nos infinitos do porvir, a unidade de essência e a solidariedade eterna das almas em marcha para a conquista dos sinos altos. Então, meus amigos, muitas vezes, né, vendo e buscando entender a questão do problema do destino, nós nos sentimos infelizes, porque imaginamos ser os nossos maiores os problemas do mundo. É aquilo que me afeta. Nós enfatizamos sobremaneira tudo o que acontece de difícil na vida, enxergando os problemas como males insuperáveis, em vez de visualizá-los como desafios a serem superados. Lembremos-nos, meus amigos, que Deus, que é Pai de amor e bondade, nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. Se tivermos um pouquinho mais de fé, confiando na assistência providencial de amigos espirituais, daqueles que do nosso lado, na condição de familiares, de parentes, de colegas, de amigos, nos acompanham na trajetória evolutiva, a caminhada será menos árdua. Mas é indispensável, Jefferson, meus amigos, reconhecer que cada um deve fazer a sua parte. Cabe ao espírito, ao homem, à mulher, conscientemente procurar pautar as suas atitudes nas lições evangélicas, no guia e modelo para a humanidade que é Jesus, que nos estimula sobremaneira a prática do bem, bem como a presença constante na nossa vida da oração e da vigilância, para que não se deixemos, ou para que não nos deixemos arrastar
pelas tendências negativas ou inferiores. Então, desta forma, a infelicidade ou a felicidade vai depender das escolhas que nós fazemos na nossa vida. Em decorrência do nosso livre-arbítrio, nós podemos acertar fazendo as melhores escolhas, ou errar, optando pelos caminhos tortuosos que fatalmente vão nos levar à dor, ao sofrimento. Então, quando nós nos reconhecermos responsáveis pelo nosso próprio destino, como assevera Leon Denis, como encontramos na doutrina espírita, como encontramos no Semeadura Livre, mas Colheita Obrigatória, nós assumimos uma postura que facilita a caminhada, livre de amarras que são absolutamente dispensáveis. A responsabilidade está conosco. Não é o que nos acontece, não é o que fazem para nós, e a nossa escolha é consciente para isso, para termos a força, para termos a coragem, a paciência, a resignação, a coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, a paciência para esperar a aplicação das leis de Deus e termos a confiança na onipotência, na justiça e na presença de Deus através das suas leis, e resignação para suportarmos aquilo que não nos compete, que temos que esperar o tempo ou aprender, inclusive com o sofrimento. Então, a liberdade de escolha é uma grande dádiva que o Criador nos ofertou. Ao mesmo tempo, é também um fator complicador quando nós nos decidimos pelas opções equivocadas. E mais complicado ainda quando nós insistimos no erro, que apenas gera insatisfação e sofrimento. Errar, diz o ditado popular, é humano. Perdoar é divino. Continuar no erro é equivocado, é burrice, podemos dizer assim. Eu ia propor uma pequena mudança. Eu acho que corrigir o erro é a grande oportunidade que nós, espíritos imortais, encarnados com as condições de corpo, de intelectualidade, de emotividade da espécie humana, é que temos a oportunidade. Sentir, pensar, agir é a nossa grande oportunidade. Transformarmos, dando a nossa contribuição de, enquanto caminhamos para a luz, trazermos luz para as nossas vidas e, como reflexo, para nosso ambiente familiar, para a nossa comunidade, para o mundo. Brilhe a vossa luz. É o convite que Jesus nos faz. Entretanto, seja pela dor ou pelo amor, nós seguiremos com mais ou menos rapidez em direção ao futuro da paz e da integração com o Criador, que isso é um destino de qual nenhum de nós pode fugir. Façamos o nosso destino. Nós somos criados não para sofrer, mas para aprender, para buscarmos que a luz do Criador, com a sua consciência, possa despertar em nós a consciência da vida, a consciência das leis de Deus, a vivência do amor, para transformar a nossa vida numa vida de paz, de prosperidade, de segurança e de fé. Conheçamos a verdade e ela vai nos libertar. A doutrina espírita e a obra de Leon Denis, em especial essa obra fantástica, entre tantos, o problema do ser, do destino e da dor, tem muito a contribuir com a nossa iluminação. Muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade de conversarmos na tarde de hoje. Que as bênçãos do Mestre permaneçam nos corações, nos lares e nos fortaleçam para as lutas inerentes a esse momento de transição do nosso planeta.